Bom, eu vou falar sobre São Bernardo. O livro São Bernardo é um dos livros mais importantes na obra de um dos autores mais importantes da literatura brasileira, o Graciliano Ramos. Esse livro foi publicado por ele em 1934, no auge daquilo que se conhecia na época como literatura regionalista, literatura feita numa época modernista aqui no Brasil, na chamada segunda fase modernista, numa época em que os autores vinham de várias regiões do Brasil, iam, na verdade, para o Rio de Janeiro, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, porque ali tinha uma grande editora, a José Olímpio, uma grande pessoa, inclusive, que publicava esses autores, então todos tinham chance de serem lidos pelo Brasil todo. E eles traziam das suas regiões, de Alagoas, como é o caso de Graciliano Ramos, por exemplo, informações, mundos, ideias, e eles colocavam isso nos livros, né, escritos ou lá mesmo na região deles ou no Rio de Janeiro, isso não importa, e publicavam isso e mostravam um Brasil ou vários Brasis que as pessoas não estavam acostumadas no Sudeste e depois no Brasil todo. Então essa fase ficou marcada por esse tipo de literatura, né? Érico Veríssimo lá no Rio Grande do Sul, o Graciliano Ramos, como falei, em Alagoas, o Jorge Amado na Bahia, etc, etc. Bom, o livro em questão, São Bernardo, é um marco para a literatura brasileira por alguns motivos. É um livro que se aproxima muito de um outro grande livro, de um outro grande autor, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis, por se tratar de um livro de memória, um livro não de memória que vai acontecendo conforme o texto vai sendo produzido, mas de um personagem que chegou no final da sua vida, no caso do livro São Bernardo é o Paulo Honório, e está querendo entender o que aconteceu com a sua vida. Por que ele se separou da mulher, da Madalena? Por que os amigos foram deixando de lado a fazenda em que ele vivia, que era a fazenda de São Bernardo? O que aconteceu com ele, né, de fato? Pois bem, isso se aproxima muito de Dom Casmurro, porque Dom Casmurro também é um livro narrado em primeira pessoa, né? O Bentinho tenta descobrir informações sobre a vida dele e a vida de Capitu, né? Se aproxima bastante, mas tem os seus diferenciais naturalmente, né? Um dos diferenciais é a própria linguagem do Graciliano Ramos. É uma linguagem seca, uma linguagem rápida, uma linguagem curta, que traz ali uma carga de simplicidade e não facilidade, mas simplicidade literária que na época não existia até então, né? Isso é uma característica do modernismo. O modernismo traz isso da primeira geração, chega na segunda geração com essa característica. E o São Bernardo, então, portanto, ele vai trabalhar nesse tipo de linguagem. Trabalhar em linguagem na literatura não significa fazer coisas rebuscadas, significa também, como é o caso de São Bernardo, buscar a simplicidade, né? Simplicidade literária. E ele busca isso. Só que ele traz uma genialidade incrível na hora de compor os seus textos, compor as suas palavras e tudo mais. Bem, além disso, o livro também é genial. O livro traz informações políticas muito importantes. Essa época a literatura era uma literatura social, era uma literatura política, uma literatura que era usada como arma para mostrar desavenças, para mostrar descrenças, crenças políticas, econômicas. E o São Bernardo acaba também sendo um instrumento disso. O personagem principal, o Paulo Honório, ele era um homem muito rude, muito bruto com os seus funcionários. Ele era o latifundiário, era o dono da fazenda, e ele tratava todos como empregados de uma maneira bem dominante. Enquanto que a sua esposa, Madalena, já era uma mulher que, se pudesse emprestar as suas roupas para outra pessoa, ela fazia isso. Ela não se importava, não se importa em dividir as suas coisas. Então isso tem um traço aí um pouco de um embate político, né? Um embate do socialismo, do comunismo, com o pessoal de direita, o pessoal mais conservador, representado pelo Paulo Honório e representado pela Madalena. Então ele também traduz essa crença política, porque ele era do Partido Comunista, o autor, Graciliano Ramos, ele traduz isso na sua obra. Agora, uma dica importante, esse livro não é um livro só social, não é um livro só com características políticas, é um livro que traz essa reflexão pessoal, uma reflexão do personagem Paulo Honório, para frente de tudo isso. É um livro reflexivo acima de tudo. É um livro que busca uma consciência humana, ele busca um processo de reflexão psicológica, como fazia o Machado de Assis no século passado, como fazia Machado, a ponto de fazer toda a construção do livro, da obra, em cima disso. Então você tem um autor, um personagem, que está lá,
já velho, já passou por um monte de coisa e ele resolve escrever o livro da sua vida. E aí para isso ele vai, então, lembrando, por isso o processo da memória. E ele vai refletindo ao mesmo tempo que ele está escrevendo. Então a reflexão psicológica está aí nesse ponto. É importante que quando você tem um romance baseado na memória dessa maneira, a gente não tem um romance cronológico, um romance fiel, porque a memória não é fiel, ela não é cronológica. Então você também tem toda essa passagem que não é cronológica, embora conte uma história de certa maneira, né, que tem começo, que tem meio, que tem fim. Pois bem, eu acho que essas dicas elas são bem importantes para você associar esse livro na lista dos livros da Federal do Paraná ou de qualquer outro vestibular que cobre, e essas dicas acho que podem ajudar vocês.